Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, é uma alegria você estar aqui. Essa mensagem vai falar sobre ganhar através da perda, perdão, restauração e reparação. Deixe Deus falar ao seu coração, permita que o Espírito Santo toque o seu coração, promovendo transformação e novidade de vida. Quantos aqui têm pavor de barata? Levanta a mão. Tem gente aí que nem mata barata, tem que ter alguém perto para matar, porque eu não vou me sujar com esse negócio, né? Eu li uma historinha muito engraçada, duas baratas conversando. Elas estavam num restaurante que não era muito limpo, estavam bem à vontade, e elas estavam jantando. Aí a barata mais nova vira para a barata mais antiga e diz assim: "Você não vai acreditar o que aconteceu comigo ontem. Eu fui numa casa limpa, tudo era limpo, o chão era limpo, o balcão da cozinha era limpo, todo canto que você ia daquela casa, ela estava limpa." A barata mais antiga parou de mastigar, olhou bem séria para aquela barata mais nova e disse: "Você tinha que falar dessas coisas enquanto eu estou comendo? Você tinha que falar dessas coisas enquanto eu estou comendo? Se limpeza moral, vida pura, parece uma coisa inconveniente para você, não apela a você, tem alguma coisa errada na sua percepção do que é ser discípulo de Jesus. Como barata não se cria em lugar limpo, prazer pelo pecado não se desenvolve onde uma vida com Deus é cultivada." Vou falar de novo. Como barata não se cria num lugar limpo. Ela pode até passar, mas não fica. Prazer pelo pecado não se desenvolve onde uma vida com Deus é cultivada. Você concorda com isso? Diga amém. Vamos ler juntos esse texto de 2 Coríntios 7:1? Vamos lá, junto. Purifiquemos a nós mesmos de tudo que nos torna impuro, o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. O foco da vida cristã não é combater o pecado. O foco da vida cristã é buscar a Deus e agradar a Deus. Como consequência, o pecado morre de fome. O pecado não encontra espaço, a sujeira não encontra espaço na nossa limpeza espiritual. Filemão vivia numa sociedade cheia de pecados e injustiças, como nós vivemos, não é verdade? O mundo em que você vive está cheio de injustiça, está cheio de pecado. Filemão, nessa carta, ele é desafiado pelo apóstolo Paulo a purificar-se do pecado da sua geração, um dos pecados mais graves que existia na sua geração. Pergunta à pessoa do lado se ela sabe qual era o pecado mais grave que existia naquela geração. Pergunta se ela sabe. A carta trata sobre o quê? O relacionamento de Filemão com quem? Com Onésimo, que era um escravo. A carta de Filemão desafia, o apóstolo Paulo está desafiando aquele servo do Senhor, aquele empresário que tinha empregados, a viver a vida profissional dele na contracultura. Ele é desafiado a purificar-se do pecado da sua geração. Agora pergunta a pessoa do lado: qual é o pecado da nossa geração? Do que nós somos desafiados pelo Senhor hoje? Que pecado da nossa geração? Aquilo que é aprovado, que é aceito, todo mundo acha ótimo, lindo, maravilhoso, e que a gente diz, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que viver diferente. Nós somos uma geração de pessoas individualistas. Cada um quer cuidar do seu, depois eu penso no próximo. Consumismo é um dos pecados da nossa geração.
Você tem mais roupa do que você consegue usar em uma semana? Um mês? Um ano? Se bobear é mais do que um ano, né? Você tem mais pares de sapato do que você consegue calçar? Lá em casa a gente tem a brincadeira da centopeia. Ela tem 100 pés, né? Então precisa de muito calçado. Eu me lembro da minha mãe. Ela foi criada por uma irmã mais velha, que era quase uma mãe dela, que era costureira. Fazia alta costura e minha mãe aprendeu a costurar com ela. Então a minha mãe estava acostumada a sempre comprar tecido. Então se você lida com alfaiate, sabe disso. A minha mãe sempre tinha uma prateleira cheia de cortes de tecido, que ela achou bonito, um dia ela ia fazer e não sei o que, ela sempre tinha isso. Aí nós demos muita risada com ela, porque um dia ela chegou e disse, eu passei vergonha. Eu fui arrumar meu armário, quanto corte de tecido eu tenho? É um absurdo. Eu tomei uma decisão, não compro mais corte de tecido. Aí eu fui para o shopping comer 4 sapatos. Não adiantou muito, ela redirecionou. Nós vivemos numa sociedade em que a afluência parece ser um jeito de ser, e acabamos consumindo mais do que precisamos. Pornografia da internet é um pecado da nossa geração? Quantas famílias sendo destroçadas? E agora está começando com o jogo. Você já jogou lá durante um jogo de futebol, num daqueles bets lá? Aquilo é jogo. É que nem loteria, é que nem jogo do bicho, é que nem cassino, é a mesma coisa. Você está colocando alguma coisa para ganhar muito. E que você ganha muito porque muita gente perdeu. É um sistema muito simples. O desafio que nós temos hoje, se você esquecer tudo o que eu falar hoje, não esqueça essa frase. O desafio que Deus coloca para você e para mim é: viva uma vida justa. Acabou a mensagem de hoje. Viva uma vida justa. Esse é o desafio. Pergunta a pessoa do lado se ela quer viver uma vida justa. Bate no ombro dela e diz assim, está afim? Eu queria que você abrisse agora em Filemão. Conecte-se aí no seu celular, veja se a pessoa do lado tem acesso ao texto, porque eu vou estar lendo a parte da carta que nós já estudamos, não vai estar no telão, e depois eu vou ler a parte que nós vamos estudar hoje. O primeiro versículo lá de Filemão, a carta diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne com você na sua casa, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. E o versículo 13 em diante, nós vamos estudar hoje. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem, quanto como irmão no Senhor. O tema hoje é ganhar através da perda.
quem resolve o seu passado consegue ganhar através da perda. Nós ouvimos o testemunho aqui de um casal que experimentou uma perda. Quem já perdeu uma gravidez, teve uma gravidez interrompida, sabe a dor que isso causa. Eles perderam. Mas através dessa perda, eles tomaram decisões que antes talvez eles nunca tivessem tomado. De que nós vamos agradecer, reconhecer que Deus está no controle da história das nossas vidas. Nós vamos ser gratos a Deus. E sofrendo, chorando, eles reconheceram que Deus era Senhor. E eles foram agraciados com uma segunda gravidez e agora a neném está aqui. Mas sabe o interessante? É que eles perderam. E porque eles perderam e passaram por aquele momento difícil, Deus usou a situação para fortalecer a sua fé, para que eles pudessem ter agora uma filhinha que tem um significado ainda maior do que aquele primeiro. Porque naquele primeiro eles nunca tinham visto a possibilidade da perda. Agora, quando ela chega, quando ela está nos braços, o sentimento de gratidão ainda maior. Nós podemos sim ganhar através das nossas perdas. O versículo 13 diz: gostaria de mantê-lo comigo, manter Onésimo com ele, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Paulo podia ter ficado com ele, mas era correto ele ficar com o escravo de alguém? Não. Escravo era propriedade. No conceito cultural da época, ele não era um ser humano, ele era a propriedade de alguém. Então eu tenho alguma coisa, essa caneca pertence ao ministro aqui, se eu ficar com ela, o que eu estou fazendo? Estou roubando. Se Paulo ficasse com Onésimo, porque ele se converteu com ele lá, porque ele se transformou no seu discípulo, por mais amizade que ele tivesse com Filemão, ele estaria roubando um escravo. O que Paulo está falando é que quando eu vivo uma vida justa, eu busco resolver todas as situações do passado para viver bem o presente. Onésimo era escravo de Filemão, ele foge, como a maioria dos escravos, ele vai para Roma. Uma multidão, ele se escondeu no meio da multidão. Deus tinha outros planos para ele. Ele acaba conhecendo Paulo, ele é evangelizado, aceita Jesus, agora aquele escravo fujão se torna discípulo de Cristo, discípulo do apóstolo Paulo. Ele cresce na fé, mas existia alguma coisa na vida dele que precisava ser resolvido. O que era? O passado dele. Você tem alguma coisa do seu passado ainda não resolvido que continua assustando você? É o fantasma de quando você coloca a cabeça no travesseiro? Toda vez que alguém fala sobre aquele assunto, o fantasma surge. O coração fica tremendo, a alma fica aflita. Sabe, Paulo diz: olha, Filemão, agora você vai receber mais do que um escravo. Eu estou mandando para você um escravo que é um irmão em Cristo. Esse era o desafio. Quando alguém conhece a Cristo, quando alguém nasce de novo, experimenta a nova vida e quer viver plenamente essa nova vida, sabe o que é necessário? Essa pessoa precisa reparar e restaurar o seu passado. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho disse: pai, me deu a minha herança, e ele recebe a herança antes da hora, vai embora, gasta tudo, está passando fome e necessidade, ele cai em si e diz: eu pequei contra Deus e contra meu pai, eu vou voltar a pedir perdão a ele. Quando ele percebe a necessidade de nascer de novo dele, ele volta para o pai, ele está fazendo restauração e reparação de um relacionamento. Lembra de Zaqueu? Sobe na árvore, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce que eu vou jantar na sua casa. Zaqueu vai para casa, honrado, recebeu o mestre. Quando termina aquele evento, o que acontece? Zaqueu sai e diz: olha, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, eu vou ressarcir quem eu roubei, pagando muito mais do que a lei exige. Quem nasce de novo, restaura e repara o seu passado para viver bem o presente e o futuro. Eu fiz um gráfico para colocar aqui, que eu acho que pode nos ajudar a entender esse processo.
O caminho de muitas pessoas é experimentar arrependimento, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus e depois quer viver a vida abundante com Cristo. E nunca vivem. São discípulos de Jesus que nunca experimentam a liberdade, a libertação que existe, porque eles nunca fizeram restauração ou reparação. Você ofendeu alguém, tem alguém na sua família com quem você não fala, está na hora de você ir lá. Ah, mas o senhor não sabe o traste que é ele. Não importa. Importante é que o teu coração esteja resolvido e que você tenha tomado a iniciativa. Sem restauração e sem reparação, você deve alguma coisa para alguém, essa pessoa precisa saber que você reconhece a dívida. E você vai dizer, eu vou pagar. O que eu tenho para pagar é isso, mas o resto eu vou pagar depois. Importância de nós fazermos isso. O caminho de uma vida justa passa por todas essas fases. É por isso que nós estamos celebrando a vida na nossa igreja. Um retiro de restauração, um retiro de exame de alma, para que nós possamos perceber aonde existem aqueles pontos soltos da nossa vida que nós precisamos puxar, ajustar, para que nós possamos viver plenamente o projeto de Deus para nós. Não é possível abandonarmos os erros do passado se nós não buscarmos perdão, restauração e reparação. Eu conheço pessoas que viajaram para uma outra cidade para resolver essas pendências. E é isso mesmo. E nós vamos pela fé, debaixo de oração, pedindo o apoio de oração de outros irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós estamos em missão. Ah, e se a pessoa não reconhecer o erro, se a pessoa não quiser, isso é problema dela. É entre ela e Deus. Você tem que tomar iniciativa, você tem que realizar alguma coisa naquela direção. E quando você fala a verdade em amor, Deus pode usar aquela verdade para trazer cura. Amém? Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui, porque você precisa promover restauração com alguma pessoa, na sua família. Talvez Deus queira usar você para ser aquele agente de paz dentro do seu lar. E quem sabe Deus vai trabalhar na sua mente dizendo, existe alguma reparação que precisa ser feita. Alguma coisa que foi tirada, alguma coisa que foi parte de uma calúnia, de uma fofoca, e eu preciso esclarecer e tirar essa mentira do nosso meio. Quando você vive a vida cristã dessa maneira, você começa a ver Deus agindo, restaurando e reparando relacionamentos. Pastor Marcos hoje cedo falou sobre Mateus 18. Quando você tem alguma coisa com o teu irmão, você faz o quê? Vai lá e conversa com ele. Você não conta para todo mundo, você não busca todo mundo, você conversa com aquela pessoa. Se não teve jeito, puxe alguém que seja respeitado por vocês dois, que possa servir de testemunha, alguém que faz a intermediação. Ainda não foi possível? Então leve a igreja. Envolva um grupo maior de pessoas que amem e temam a Deus, para que a solução seja encontrada. Perdas todos nós teremos. A questão é se nós vamos ganhar através das perdas ou não. Você é uma pessoa que ganha através das perdas? Ou é uma pessoa que fica cada dia mais amargurada, ressentida da vida, um sentimento de que me devem? Eu queria desafiar você a, pela fé, começar a confiar que mesmo quando existe perda, o meu Deus está no controle da minha história. Você pode dizer isso? Mesmo quando existe perda, o meu Deus está no controle da minha história. Amém? Sabe, ganha através da perda quem vive uma vida justa. Percebe? O fazer restauração, reparar, é viver uma vida justa. Versículo 14, o apóstolo diz o seguinte: no entanto, eu não quis fazer nada sem a sua permissão, sem a permissão de Filemão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo.
Na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim: porém não vou fazer nada sem a sua aprovação. Viver uma vida justa, agora olhando o lado de Paulo, é viver pela lei, pelos princípios da palavra de Deus. É obedecer o que pode ser obedecido. É se submeter à lei que existe e lutar para modificá-la. Eu me lembro, vários anos atrás, quando estava sendo debatido a retirada de propaganda de bebida alcoólica dos outdoors. E era um grande tema na nossa nação. A nossa juventude foi para a rua. Eles colocaram um pinico na cabeça, dizendo: a minha cabeça não é pinico para estar vendo aquele tipo de propaganda. Eles fizeram parte de um movimento nacional que, dentro do Congresso, conseguiu mudar a lei. E hoje é proibido colocar outdoor de bebida alcoólica. Nós temos força como comunidade para mudar leis que são injustas, e podemos e devemos lutar por isso. Nunca caia na tentação de achar: eu nunca vou conseguir mudar isso na minha família. Deus pode usar você para mudar cultura familiar, mudar um jeito de ser da sua família. Deus pode usar você para mudar aquele pequeno grupo, aquelas pessoas que estão lá. Eles podem ser influenciados de uma maneira positiva pela sua vida. Não caia na tentação de pensar: todo mundo é ladrão mesmo, todo mundo é desonesto, então eu vou tirar a minha parte também. Sabe aquela história: lá na empresa não me pagam muito bem, né? Então eu não vou trabalhar muito bem também. Afinal de contas, é só papel, clipes e uma caneta da empresa. Eu posso levá-la para casa, né? Meus filhos estão precisando de papel para desenhar. Coisas simples como essa. Eu sou membro da igreja, né? Eu entrego o dízimo, eu posso sujar o que eu quiser, não tem problema, né? O que significa viver uma vida justa? Fazer aquilo que é correto, aquilo que eu sei que agrada a Deus, independente do que esteja acontecendo ao meu redor. O meu sogro, durante a vida toda dele, foi dentista. Preparando essa mensagem, me lembrei de duas experiências que ele teve. Uma com uma família da igreja. Como ele era líder de uma igreja na cidade, natural que muitos membros da igreja fossem ao consultório dele. E ele fez o tratamento de toda uma família. A secretária dele preparou a conta, né? E, conversando com a mãe daquela família, disse: olha, o valor é esse que vocês precisam pagar. E sabe o que aquela senhora disse? Ah, não vou pagar não, ele é muito rico, não precisa do meu dinheiro. Porque ela era irmã em Cristo. Quem tem negócios sabe do que eu estou falando. Se alguém trabalha como autônomo, sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas acham, porque nós somos irmãos em Cristo, não tem compromisso. Eu costumo dizer aqui na igreja que quando a gente faz contrato, prestação de serviço com alguém que é irmão em Cristo, a gente faz 2 contratos. E se é parente, 3. Para garantir que as coisas vão acontecer do jeito que tem que ser. Porque, além do contrato, você não quer acabar com o relacionamento. Por isso que tem que proteger muito aquele relacionamento. Mas tem uma outra história do meu sogro que, para mim, é a minha favorita. Uma pessoa da alta sociedade veio se tratar com ele, fez um tratamento caríssimo. Meu sogro era um excelente profissional e entregou um cheque. O pessoal mais novo nem sabe do que eu estou falando, mas sabe, era uma folha de papel que tinha valor de dinheiro. Fez um cheque e pagou completamente aquela conta. Uma pessoa da alta sociedade de Curitiba. O cheque foi depositado e voltou. Lembra do tempo que o cheque voltava? E furava a tua conta, porque você estava contando com aquele dinheiro? O cheque voltou porque a conta estava encerrada. A secretária passou a mão no telefone, ligou para a pessoa e disse: olha, deve ter havido um engano, sem perceber, o senhor usou um talão de cheque de uma conta que está encerrada. O senhor pode fazer outro cheque? Ele disse: não foi engano, não. Eu usei esse cheque porque a conta está encerrada. Eu não vou pagar o serviço. Mas olha, por favor, diga ao dentista, eu gostei demais do trabalho que ele fez, excelente trabalho. Quem vive uma vida justa não age dessa maneira.
não age dessa maneira. Dever não é um problema. O problema é quando eu finjo que não devo. É quando eu desconsidero as pessoas que são meus credores. Nós, como crentes, nós temos um recurso absurdo nas nossas mãos, que é orar por aqueles a quem nós devemos alguma coisa. E quando nós começamos a fazer isso, nós estamos colocando aquela situação diante de Deus, estamos colocando aquela pessoa, o coração daquela pessoa diante de Deus. Nós temos que nos lembrar que todos nós somos pecadores. E porque todos somos pecadores, nós vivemos longe da glória de Deus. Quando eu aceito Jesus, e quando eu procuro olhar para o meu passado e dizer, eu tenho que resolver esse passado para que eu possa viver o meu presente e futuro com liberdade, nós estamos dizendo, eu não deixo que esse pecado que me dominava antes de Cristo continue dominando minha vida, minhas observações e as minhas percepções. Um comentarista fez a afirmação que eu compartilho com vocês. A injustiça de alguém justifica a minha injustiça? Sim ou não? O erro de alguém é razão para o meu erro? Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se você for buscar restaurar, reparar, e aquela pessoa não valorizar o que você está fazendo, até ridicularizar você, tem problema. Essa pessoa vai prestar contas a Deus. O importante é que você fez a sua parte. Eu termino com os versículos finais desse texto, 15 e 16, em que o apóstolo nos fala sobre ganhar através da perda, porque eu aceito desafios, eu dou passos de fé. Tem uma figura que eles vão mostrar agora que eu gostei demais. O que é isso aqui? Essa criança perdeu o dente de leite, por quê? Porque está nascendo a dentição definitiva. Ela está perdendo para ganhar. Tem algumas crianças que não sorriem nessa fase, né? Que não quer mostrar que está com um buraco. Tem adultos que andam pela vida sem sorrir, porque eu perdi alguma coisa. E além de perder aquilo que eu estou perdendo, ainda perdi a alegria da vida, a espontaneidade da vida, a disposição para viver, para curtir tudo que Deus tem me oferecido ao longo dessa vida. O justo vive como? Pela fé. Se você está deixando que a tristeza da perda, se você está deixando que as lutas que você tem enfrentado retirem a alegria da vida cristã, meu desafio para você é que pela fé você diga, Deus, não vou deixar não. Isso tudo que tem acontecido comigo não vai roubar de mim a alegria de ser de Jesus. Amém? Não vou deixar que isso tire a minha disposição de louvar o Senhor, de viver as suas verdades e de falar do teu amor para as outras pessoas. Versículo 15, o apóstolo Paulo diz, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. O salmista, no Salmo 119, 71, diz, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos. Ganha através da perda quem reconhece que Deus é Senhor da história. Você pode lembrar essa pessoa que está do teu lado aí? Deus é Senhor da história. Ele está no controle. Ele está no controle. O evangelista Lucas nos diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Veja o versículo 16, e esse trecho é muito especial nesse versículo 16. Não mais como escravo, mas como além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem, quanto como irmão
no Senhor. O que Paulo está falando para Filemão é: você vai receber esse escravo de volta, mas num nível de relacionamento diferenciado. Um comentarista diz o seguinte: a ligação entre mestre e escravo não mais seria de posse por compra, que apenas a morte poderia acabar. A relação que os dois tinham agora com Cristo tornou-os irmãos por toda a eternidade. Escravo era considerado propriedade, possessão, ferramenta, instrumento vivo. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma proposta para Filemão que quebra toda a cultura da época. Escravo era usado, era propriedade. E ele não veio criticar a escravidão, embora nunca tenha aprovado a escravidão, mas ele diz: ele vem como escravo, mas tua relação com ele agora é completamente diferente, porque tem uma relação maior do que a de escravo e senhor. É a relação de irmãos. E é isso que o Evangelho faz, ele vai mudando os valores da sociedade de baixo para cima. O valor que a mulher tem na nossa sociedade hoje não é fruto do movimento feminista. O valor que a mulher tem na nossa sociedade hoje é fruto da influência do cristianismo. Que quando a mulher não votava, não era contada no censo, Jesus ressuscita e aparece para quem? Para uma mulher. Nesse processo, a fé cristã vai transformando as estruturas demoníacas da sociedade. Quando você deixa que Deus faça uma obra na sua vida, o que começa a acontecer é que você começa a transbordar na sua família, naquele condomínio que você mora, no lugar que você trabalha, na faculdade que você estuda. Esses valores vão transbordando e transformando vidas. Mas tem que começar em mim, tem que começar em você. Eu fiz um gráfico aqui comparando obras da carne. Vamos dar uma olhadinha aqui? Obras da carne de um lado, virtudes cristãs do outro. Afastar-se é mais fácil do que amar aquela pessoa não muito amável? Sim ou não? Criticar é mais fácil do que compreender? Rebaixar é mais fácil do que exaltar? Condenar é mais fácil do que amparar? Racionalizar é mais fácil do que restaurar? Isso vai ficar na tela agora, e eu queria convidar você que está aí em casa, e você que está aqui, olhe para esse quadro e diga: a Deus, qual é a área que eu preciso crescer? Eu quero ter mais virtudes cristãs do que obras da carne aparecendo na minha vida. Onde eu preciso crescer, Deus? Qual o desafio do Senhor para mim hoje aqui? Fiquei muito feliz porque você esteve conosco durante essa mensagem. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, deixar um like. Deus abençoe a sua vida ricamente.